Olá, minha gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eren Pamplona e trago para vocês o que a grande imprensa coloca em notas de rodapé. Para que isso seja todo santo dia fomentado nesse canal, eu preciso que vocês se inscrevam, dê o seu like, comentem e compartilhem. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que virou notícia pelo menos por 48 horas. Senadora Soraya e o Frei Gilson. E no meio disso tudo eu vou mostrar para vocês como acontecem as coisas nos bastidores, como os nossos religiosos hoje, a maioria deles evolui para transformar a religião numa grande marca, num grande negócio. E explicar também para vocês por que a senadora resolveu atacar o Frei Gilson com denominações de misógino, machista e aquela conversinha do dia daquele povo que a gente já não aguenta mais, eu pelo menos não aguento. Logo o Frei Gilson, bem que tem a capacidade de reunir 1,5 milhão de pessoas de frente para um celular ou uma TV para rezar o Santo Rosário. Eu achei ela assim muito audaciosa, especialmente porque quando eu vi toda a polêmica, aí eu fui investigar a senadora Soraya para saber o que ela fez quando o pastor Valdomiro estava vendendo feijão na pandemia a R$1.000 um feijão e usando os correios para fazer a entrega. E eu fiquei assim besta, sabe, gente? Às vezes eu ainda, como diria minha sogra, eu bestei, porque ela não fez absolutamente nada. De 2020 para cá, ó, silêncio total. Que para mim, sabe, às vezes você ficar em silêncio configura omissão, mas nesse caso eu acho que é conivência, sabe? Sabe por que ela faz isso? Porque aquilo ali naquele momento não ia dar curtida, não ia dar engajamento, como de fato não. Então ela preferiu silenciar. Agora ela vem atacar quem? Frei Gilson, porque ele sim é engajamento. Ele tem 8 milhões ou um pouco mais de seguidores. Aí realmente dá engajamento. Mal sabe ela que o Frei Gilson é um cara que pertence à congregação das Carmelitas, que fez voto de pobreza, extrema pobreza. E o que ele mais estima é a Bíblia conservadora, é aquela Bíblia que expõe para vocês que a base de tudo é o homem, é a mulher, é a família. E ele fala muito sobre em honra dentro dessa estrutura familiar. Até porque ele sabe, minha gente, que é na família que se aprende que o primeiro poder é dentro dela, não pode vir do Estado. É lá onde nós aprendemos que a religião também ajuda a estruturar a família. E qual o interesse dela pela família, uma família estruturada? Nenhuma, porque as pautas dela, a maioria delas, vai de choque com a família tradicional, a família conservadora. Aí, o que eu posso dizer para vocês assim, é que a senadora, ela não tem o poder de requisitar busca e apreensão, não é prerrogativa particular. Eu sei que ela não integrou nenhuma CPI ou CPMI que investigasse exploração religiosa. Seria por lá que poderia convocar, quebrar sigilo, intimar. Mas existe tantas coisas que essa senadora podia fazer ou pode fazer até hoje, mas ela não fez. Primeiro projeto de lei, o artigo 283 do Código Penal, ele trata do charlatanismo. Pune com detenção de 3 meses a 1 ano quem anuncia cura infalível para obter vantagem financeira. 3 meses a 1 ano. Para quem vende feijão abençoado por R$1.000 para um aposentado desesperado durante uma pandemia.
E ela não fez nada. Existe até uma PL do deputado Capitão Augusto na Câmara que tenta tipificar melhor esse crime. Existe também uma PL do senador Cleitinho que agrava a pena, mas eles lá estão parados. Aí ela vem como relatora da PL da misoginia, aprovado por 67-0. Poderia ter, né, assim, com tanto poder desse, ter pego um desses projetos e ter melhorado, relatado, empurrado para frente. Houve até, gente, o acionamento do Ministério Público na época foi um negócio muito absurdo. Mas, infelizmente, uma senadora com mandato, estrutura e visibilidade pode, com muito mais impacto, né, resolver alguma coisa. Mas ela não resolveu. Aí o que é que ela faz, sabe? Exatamente chamar o padre de misógino. Agora, eu compreendo, sabe o que? É que a misoginia mata. A exploração religiosa também, às vezes na mesma pessoa. Quantas mulheres idosas, sozinhas, entregaram a aposentadoria para receber água ungida, lenço abençoado, semente de feijão milagroso? Mas o PL da misoginia não cobre isso. E ela poderia ter proposto algo que cobrisse, mas não propôs. O que ela faz? Ataca. O Frei Gilson, um carmelita, com voto de pobreza, discutindo teologia do matrimônio dentro de uma pregação. Aí ela encontrou o momento. Por que agora? Por que esse e não o Valdomiro? Por que teologia e não o feijão? Como eu já disse a vocês anteriormente, porque o Frei Gilson tem 8 milhões de seguidores e está no centro de uma disputa eleitoral de 2026. E isso tem audiência. Aí a indignação só aparece onde tem plateia. Ela não é princípio, é estratégia. E a fé das pessoas merecia que isso? Merecia cuidado. E eu quero dizer para vocês aqui que eu não vim defender o Frei Gilson. Eu até queria dizer para vocês, eu não quero condenar, sabe quem? O André Valadão, que fez da igreja da Lagoinha uma grande marca. A Lagoinha hoje, ela não tem um pastor, ela tem exatamente o que ela tem. Que, inclusive, houve uma debandada de pastores quando ele herdou a Lagoinha em 2022, porque ele passou a administrar tudo lá de Miami, onde ele tem uma mansão de mais de 8 milhões de reais, para onde ele vai de jatinho, levando só figuras importantes. Foi assim, onde ele criou, inclusive, um banco que depois não foi mais banco, e que o banco desapareceu, fechou sem autorização do Banco Central, e que vários pastores estão deixando a igreja, estão abrindo outras igrejas. Eu acho que eles estão abrindo não é porque acreditam muito na reza, não, é porque realmente esse tipo de igreja é um grande negócio. Mas eu não estou condenando o André Valadão, porque sem o contraditório que a lei garante a qualquer pessoa, eu não iria fazer isso. Eu vim perguntar o que todo mundo deveria perguntar antes de seguir qualquer líder. Onde esse poder vai parar? Quem o fiscaliza? Quem pode questionar sem ser chamado de perseguidor? O que acontece com a fé quando ela deixa de ser encontro e vira produto? E por que eu estou fazendo isso? Porque lá na congregação do Frei Gilson também não é muito diferente não. Eles estão construindo lá um complexo religioso com 86 mil metros quadrados, que eu fico me questionando. Minha gente, um homem que consegue só com um telefone fazer juntar 1,5 milhão de pessoas, ele realmente precisaria de um negócio tão grande desse? Aí eu vou lá no Evangelho de Marcos, que diz assim, na verdade nos Antigos Testamentos, que dizem que em todo lugar, se ele está em todo lugar, para que essa construção desses templos, né, é uma coisa que eu nunca vou saber. Então o que eu compreendo, sabe, hoje é que a carência, a nossa carência, ela é real. A fé é legítima.
O conforto de uma live de madrugada dá para quem está sozinho no mundo, é humano e eu respeito. Mas a pergunta que fica é essa: você segue porque acredita ou porque precisa acreditar? Porque essas são perguntas muito diferentes. E a diferença entre as duas define se você é um produto. Aí vão de novo, olha a gente aqui, comentem no meu canal, compartilhe. E antes disso, se inscrevam, eu preciso desse joinha de vocês aí, desse like aí de vocês. Eu sou a Erin Pamplona, advogada há quase 38 anos de carreira e agora resolvi trazer para vocês aquilo que me causa curiosidade e vou atrás, buscar, investigar, porque aqui esse é o meu canal. Vocês vão ouvir de mim aquilo que está em nota de rodapé. E se esse canal, se essa minha fala de hoje te fez pensar, vai lá de novo, compartilha, dá o seu like, porque quem pensa junto não segue cego. Até a próxima.